Oi, pessoal, tudo bem? Eu gostaria de falar algo que dói até a alma, né? Que aconteceu durante esta semana e eu não poderia ficar calado. Eu sei que muitas pessoas vão julgar de forma diferente, até muitos crentes, porque o ímpio julgando, o ímpio não conhece a palavra, mas tem muito ímpio que conhece. Mas tem muitos crentes que conhecem a palavra, mas parece que se esqueceu da palavra. Tá ficando um pouco trêmulo porque eu estou segurando o celular, certo? Meus amados, a Bíblia diz em Ezequiel 33, e o capítulo 33 inteirinho, o ofício do verdadeiro profeta. Qual era o ofício? Qual é o ofício do verdadeiro profeta? É falar a verdade aos ímpios. Falar para que eles venham se converter dos seus maus caminhos. E a Bíblia diz no versículo 11 do capítulo 33, Deus dizendo que Deus, o próprio Deus, dizendo que ele não tem de maneira nenhuma prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte de uma pessoa que rouba. Deus não tem prazer na morte dessa pessoa. Deus não tem prazer na morte de qualquer pessoa que cometa uma atrocidade no mundo. Deus não tem prazer na morte dessa pessoa. O que Deus queria é que essa pessoa ouvisse a palavra e se convertesse dos seus maus caminhos. Mas o que eu vejo hoje é pessoas que conhecem a palavra de Deus tendo prazer na morte das pessoas, na morte dos ímpios. É isso que me espanta. O ímpio ter prazer na morte de outro, eu até levo em consideração porque o ímpio não conhece a palavra de Deus, como muitos cristãos conhecem. Agora, o cristão ter prazer na morte de ímpio é estarrecedor uma coisa dessa. O cristão ter prazer na morte de um ladrão é estarrecedor. O ímpio, eu até relevo, porque o ímpio não conhece, mas o cristão, o crente comemorar a morte de um bandido. Se o próprio Deus diz, olha, eu queria que ele ouvisse a palavra e se convertesse. Se Deus fica triste. Aí tem muitos crentes que ficam alegres, dizendo, nossa, como eu queria pegar uma bala e meter na cara de um peão desse, na cara de uma pessoa dessa. Ele tem prazer. E umas pessoas dessa têm Deus no coração. Jesus disse, amar quem te ama é fácil, eu quero ver amar quem te odeia. O evangelho é a pessoa amar a quem faz o mal à pessoa. Porque Deus nos amou, nós fazendo mal a Ele sem obedecer a Ele, cometendo vários pecados contra Deus, e Ele nos amou. Já imaginou se Deus fosse como eu, ou como você, ou como algumas pessoas hoje? Meu amado, deixa eu contar um testemunho para você. Eu não sei como é que você vai receber, mas nós tivemos agora aquele caso do rapaz do Rio de Janeiro e dá uma repercussão do sniper que deu um tiro nele. Ele sequestrou o ônibus e tudo. Tudo bem, a justiça fez o seu papel. Eles estão dizendo que fez, não cabe a mim julgar. Agora o que eu estou dizendo é, o crente comemorando a vitória de uma pessoa, porque o cara morreu. Aí você pode me dizer, mas melhor morreu ele do que morreu inocente. Querido, eu não estou falando de morrer um ou morrer outro. Eu estou falando da pessoa comemorar a morte do outro. Onde é que está o amor? Porque a pessoa devia se lamentar. Porque uma pessoa dessa deveria hoje, né, ter os seus está a gente tem que almejar vida melhores para outras pessoas. A gente tem que almejar uma vida melhor, pedir a Deus que alcance o bandido, o traficante, aqueles que estão roubando, aqueles que estão fazendo coisa errada. Nós temos que orar para que Deus alcance essas pessoas,
para que essas pessoas também venham encontrar a luz, porque Jesus veio para essas pessoas também. Eu me lembro muito bem que uma vez, esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas eu gostaria que você assistisse. Eu me lembro que uma vez eu evangelizei um bandido. Deus me levou a evangelizar um bandido. Eu evangelizei sem eu saber. Eu evangelizei esse homem. Ninguém tinha coragem de ir na casa desse homem. Ninguém. Para você ter uma ideia, até a polícia tinha medo de ir na casa desse homem. E eu fui na casa desse homem enganado, não por ele, mas eu fui enganado, assim, quando a gente faz uma viagem enganado. Eu trabalhava de mototáxi nessa época, e eu fui deixar a esposa desse homem na casa dela, porque ela me fretou, me pagou para mim ir lá. Chegando lá, eu vi esse homem lendo uma Bíblia. E ele me fez uma pergunta, o que ele faria para ser salvo. E eu preguei o evangelho para ele e eu pude ver ele se ajoelhando e pedindo perdão a Deus. Ninguém acreditou na conversão desse homem. Esse homem tinha vários inimigos no estado do Ceará e fora. E esse homem, mataram ele com tiros de calibre 12. E todo mundo dizia, até muitos crentes, que era mentira a conversão dele. Mas só mataram ele depois que ele parou de usar a arma. No dia que ele morreu, ele não usava a arma. E depois eu fiquei sabendo que ele disse que não queria mais usar, que aquela vida dele era passada. Era passado. Meu querido, eu quero falar para você. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Nós temos que pregar o evangelho para todos. Deixe de ser um pregador Jonas. Jonas não quis pregar para Nínive porque Jonas queria que Deus destruísse Nínive e não que Nínive se convertesse. A tristeza de Jonas foi porque Nínive se arrependeu. Por isso que Jonas ficou triste. Porque Nínive se arrependeu. Jonas queria que Nínive fosse destruída. E a destruição de muitos crentes hoje é querer que Deus destrua os homossexuais, querer que Deus destrua as lésbicas, querer que Deus destrua os traficantes, os bandidos. Eu quero dizer para você, meu filho, Deus não pensa como eu e você. Talvez você não vá concordar, mas eu quero dizer para você, louvado seja o nome do Senhor, que Deus não tem prazer na morte do ímpio. E eu quero falar para você que eu não sinto prazer na morte de ninguém, de bandido, de ninguém. Eu sinto tristeza. Por incrível que pareça, pode alguém não acreditar, mas eu sinto tristeza, tristeza. Por eu não ter pregado, não ter feito algo para aquela pessoa se converter. Por eu não ter me esforçado mais para aquela pessoa se converter. Porque muitas vezes a gente vai pregar para as pessoas, não para que elas se convertam, mas que para que algo aconteça com ela e depois a gente fica apontando o dedo. Tá vendo aí? Aconteceu porque não quis se converter. Mas o que eu e você estamos fazendo para que as pessoas conheçam a Jesus. Então eu quero dizer para você, meu querido, não comemore morte de ninguém. Você é crente ou você é o quê? Você conhece a palavra de Deus, mas parece que você não conhece ao Deus que você serve. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus venha alcançar a cada pessoa que está no mundo perdido. Agora eu falo como teve um apresentador de televisão que falou, que eu esqueci o nome dele. Ele disse, melhor é que todas as pessoas se convertam e carreguem uma Bíblia debaixo do braço, do que andem com armas no meio de rua. Mas para que essas pessoas andem com Bíblia debaixo do braço, a igreja de Jesus tem que se levantar na face da terra e começar a exercer o amor e não o juízo. Então seja um atalaia, um verdadeiro profeta. Vamos ser e não vamos sentir. Irmão, que vergonha. A pessoa se alegrando na morte das outras pessoas. Só porque a pessoa... Irmão, nós não somos juiz, não. Eu não estou aqui defendendo bandido, defendendo pessoas que fazem coisa errada. Eu estou dizendo que nós não devemos comemorar a morte de ninguém, seja ela quem for.
Nós devemos é pedir a Deus que alcance as pessoas que estão presas por Satanás no mundo das trevas. Então que Deus nos abençoe e que Deus coloque o amor no coração de cada um, em nome de Jesus, porque a maldade está no mundo. O preconceito está no mundo. Louvado seja o nome do Senhor. E está entrando no coração de muitos evangélicos, infelizmente. Que Deus nos abençoe, irmão, e que nós encontremos o verdadeiro foco do evangelho, que é o amor.